Vamos chamar a Ana e o Márcio para voltar a falar aí das chuvas, né, minha querida? É com você. Exatamente, Tony. Olá mais uma vez para você, olá mais uma vez para você que nos acompanha diretamente de casa. O final de semana foi bem chuvoso aqui, né, para os municípios do nosso litoral. E com certeza alguns deles foram fortemente impactados, como é o caso de Pontal do Paraná, local em que nós estamos. A nossa produção recebeu diversas mensagens com vídeos, imagens de moradores relatando toda essa situação. Alguns ficaram ilhados, outros não conseguiram nem ao menos sair de casa de carro a pé por conta da forte chuva que atingiu o município. Aqui em Pontal do Paraná, a gente está especificamente no balneário de Ipanema, na rua Pedro Slatanoff, onde enviaram vídeos do alagamento. Os moradores relataram que eles não conseguiam sair de casa, que o nível da água era muito alto e nem ao menos de carro eles tinham a facilidade para sair, para irem até o local que eles precisavam chegar. Agora a gente vê que a rua continua com bastante água. A gente pode perceber que no início dela deu uma acalmada, mas mais pro fundo, né, para metade da rua, a gente percebe o nível de água bem alto. Às vezes pode parecer que tá baixinho, dá para andar, mas quando chega um pouquinho mais próximo, você vê a profundidade dessa água. E essa é uma situação que tem gerado bastante revolta em todos os moradores. A gente vê alguns conversando ali na frente das suas casas, estão com o pé na água, né? Nem todos têm um equipamento, se a gente pode dizer assim, uma bota para não encostarem. E essa é uma situação que vem gerando bastante desconforto e indignação dos moradores, porque, de acordo com ele, é somente dar uma chuva mais densa que acontece isso. Não é a primeira vez e eles afirmam que não vai ser também a última, porque é uma situação infelizmente constante. Então, por isso eles vêm com essa indignação, entraram em contato com a TVCI, porque esperam um parecer, esperam que essa situação seja resolvida o mais breve possível, porque, de acordo com eles, é algo que afeta toda a rotina de uma população, né, das pessoas que moram aqui perto. Imagine, você tem que sair por seu trabalho, às vezes tem que levar uma criança para a escola e não tem o carro, às vezes está só a pé e tem que passar por essa água para chegar, então, até o seu destino, né? E imagine, Tony, quanto de doenças não podem ter nessa água. Então, assim, é muito complicada essa situação, é algo que vai além do bem-estar, da saúde dessas pessoas, envolve toda uma questão econômica, as pessoas estão tendo suas rotinas afetadas. E por isso que a gente traz essa situação, que é algo que complica muito a vida desses moradores e que eles fazem esse apelo, porque realmente viver nessa situação é muito complicado, né, Tony? Exatamente, Ana. Aí eu comentei lá no começo do programa que tem coisas que a prefeitura foge do controle da prefeitura, outras não. E essa é uma situação que pode ser resolvida, a tubulação está aí, a gente viu por que não foi instalado até hoje. E tem um outro agravante aí em Pontal, praticamente todos os balneários, e eu não consigo entender quem foi o criador desse modelo de todos os cruzamentos. Você não vai enxergar o que eu vou fazer, mas você vai entender. Todos os cruzamentos têm um desnível, é para baixo. Quem já andou lá em Pontal sabe do que eu estou falando. Chega no cruzamento, faz isso aqui. Quer dizer, além de você tiver descuidado, se bater, dar uma porrada no carro embaixo, placa de carro fica ali, e aquela água vai ficar, pode parar de chover hoje, vai ficar 15 dias acumulada em todos os cruzamentos aí em Pontal, de anos isso. Não consigo entender. E é uma coisa que aparentemente é simples, porque é só colocar o nível da rua para cima. Eu não sei porque todos os cruzamentos elas são para baixo. E não é pouca coisa, Ana, porque daí acaba acarretando muitos problemas aí para o pontalense, viu? Com certeza, né, Tony? Como você disse, né? Aqui, por exemplo, já parou de chover e a água parou de chover desde o início da manhã e a água continua aqui presente, né? A gente também percebe, a gente conversou com alguns moradores um pouquinho antes de entrar no ao vivo e eles comentavam justamente da situação das tubulações. Por que nada é feito? Por que há anos eles estão vivendo nessa situação? Porque não é algo de hoje. E realmente aqui na rua a gente percebe esse desnível, que ela é um pouquinho mais para baixo. Então, consequentemente, vai chover
e vai encher. Mas é algo que eles pedem, né, que seja feito uma mudança o mais rápido possível, porque eles estão sendo impactados. Imagine, você na sua residência fica preocupado se vai chover, vai encher a minha casa, será que eu vou poder sair? Será que eu vou poder levar o meu filho na escola? Será que eu vou poder chegar ao meu trabalho? Então eles vivem constantemente com esse receio de dar uma chuva maior e eles terem que alterar toda a sua rotina, porque isso consequentemente afeta toda a questão, toda a rotina dessa população que vive aqui na região, no balneário de Ipanema. E como você mesmo comentou também, né, Tony, não é uma situação que afeta somente aqui. A maioria dos balneários de Pontal a gente recebe sempre constantemente essa reclamação das pessoas que vivem e sofrem com essa realidade. Sem dúvida. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. E daqui a pouco vocês voltam. Agora eu vou chamar a Fernanda. Até a máscara delas são iguaizinhas hoje, tudo igual. Que coisa, né? Daí, Fernanda, qual é a informação agora, minha querida? Vamos lá. Olá novamente, Tony. Olá a todos que estão nos acompanhando. Nós seguimos aqui em Morretes, então no bairro Rossio, aqui na rua Adolfo Werneck. E a gente acompanha agora pouquinho, porque começou a chover, né? O tempo tá um pouquinho maluco, agora já tá sol, mas estava chovendo agora pouquinho. Muitos moradores já começaram a sair ali na frente de casa preocupados. E um morador aqui da região tentou fazer a travessia de carro e o carro acabou, né, parando ali no meio do caminho. E daí a sorte é que tinha um trator aqui na rua que acabou então tirando esse carro do local. Mas realmente uma tentativa aí que já mostrou que melhor evitar sair de carro numa situação dessa, porque vai perder o veículo ali no meio. E daí já falando dessa situação, atualizando, por conta, né, dessas chuvas fortes que aconteceram no último final de semana aqui em Morretes, hoje pela manhã a Prefeitura de Morretes, então, acabou lançando um decreto analisando essa questão, né, das enchentes dos rios, dessa situação grave, né, da necessidade de tomar alguma medida mais drástica e também da questão, então, das consequências, né, e dos prejuízos que essa situação trouxe para a cidade. E esse decreto de número 215, ele traz as seguintes questões. Ele pontua, então, que tem uma situação anormal na cidade, provocada então por essas recentes e intensas chuvas, e por isso o município então declara uma situação de emergência por toda a área. Também confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, autorizando o desencadeamento do plano emergencial de resposta aos desastres e também autoriza a convocação de voluntários para ajudar nessas situações, que até o secretário de governo comentou hoje pela manhã com a gente. E por fim, esse decreto traz no seu último artigo que autoriza-se, então, que se dê início a processos de desapropriação por utilidade pública de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco. Então, a Prefeitura de Morretes, né, tomou essa medida, né, lançou esse decreto justamente por ver que era uma situação alarmante, como conversamos hoje pela manhã com o secretário de governo, e nós seguimos acompanhando, então, as situações, como nós mostramos anteriormente. Agora a Prefeitura tem como intuito, né, fazer um levantamento, né, de todo mundo que está precisando de ajuda, e também a Prefeitura disponibilizou em todos os seus canais de comunicação o número da Defesa Civil e também relataram para a gente que a procura, né, que as ligações foram bastante intensas, a procura foi bem grande nesta madrugada. Mas a nossa equipe segue aqui acompanhando e ao longo da nossa programação a gente também traz uma reportagem atualizando então a situação aqui na cidade de Morretes. Tony. Muito obrigado mais uma vez e pelas imagens que a gente está vendo. Vai demorar alguns dias para Morretes voltar ao normal. Graças a Deus que a previsão é que pare a chuva um pouco, pelo menos aí nos próximos dias, para a situação melhorar. É muito grave, olha isso aí, gente. E é perigoso, porque se passa com o carro, vi agora o rapaz com a bicicleta, às vezes mora no local, sabe que não tem buraco, mas com a chuva, com a água acumulada, pode abrir um buraco, né, da noite para o dia e aí causar um acidente mais grave. Tem que tomar muito cuidado, tá bom, minha gente? Bom trabalho para vocês, até daqui a pouquinho.